Ora então, boa tarde e sejam bem-vindos, bem-vindos. Isto é que é pontualidade britânica, espetáculo, ótimo. E hoje iremos ter mais um direto especial, um direto com alguém muito especial, engenheiro Carlos Eduardo. Eu já irei passar a palavra para ele. Ótimo, 5 estrelas. Ok, antes de mais, queria agradecer a presença a todos os que estão aqui a juntar a nós, que nos enche de orgulho e nos motiva para continuar a transmitir conhecimento, know-how e a divulgar um pouco daquilo que nós realizamos profissionalmente. Ok, então eu irei de seguida passar a dizer que é com grande orgulho e dizer que o engenheiro Carlos Eduardo se junta a nós há 3 décadas. Aliás, ele já está connosco de longa data, há um bom par de anos, que acompanha um pouco também a nossa comunidade. Ok, isto para dizer que nós já realizámos diretos, e penso que o som está correto. Também, se não tiver, vocês corrijam-me de imediato. E podem colocar no chat aí de que região, de que cidade é que nos estão a ver. Pronto. Estava eu aqui a dizer, portanto, já realizámos diretos com a Polimol, com a Casa Fair, sobre SolidWorks, Topsolid, sobre livrarias, sobre plásticos de baixo e alto consumo, com a Abinfer também. Aqui estava a Casa Fair e aqui é a Abinfer. Depois com a Tebis, com o colega David, com o colega também Pedro Sousa, que está na Suíça, com a colega Sofia, com a Progressive, com a Evicon, com a Giela Rodrigues, com o Herman Balzi, com a Knarra, com a Gessine, que tem a representação da Moldmaster, portanto, com a Kunsa, portanto, com o Misburg, portanto, temos aqui já digamos, um historial de diretos. E eu até vou colocar aqui só uma pequena introdução que merece a pena colocá-la, também hoje com o convidado. Retail business? Não é This publicidade, 80-second video is logicamente. about to completely change the way you work. Ok, isto para dizer que tentamos gerar algum impacto, é isso que tentamos fazer. E hoje, então, com o engenheiro Carlos Eduardo, perdão, que irá apresentar-se ele próprio. Não vale a pena eu tecer comentários e estar a cometer gafes ou erros, portanto, esta é a vida real, portanto, vou-lhe passar a palavra a ele e ele, melhor do que eu, se poderá apresentar a nós. E um enorme obrigado por ter aceito prontamente o nosso convite. Tá bom? Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando aí, João, com o senhor, aí na Europa, em Portugal, e nós aqui no Brasil. Vai ser um prazer. Excelente. Muito bom. Então eu irei dar-lhe poderes assim para quando quiser, neste caso, ora, onde é que eu encontro aqui? Forma de lhe atribuir plenos poderes para poder partilhar o ecrã, a sua tela. Ora, então, onde é que eu vou? Aqui aos convidados. Ora, está. Tornar anfitrião. Ok. Agora sim. Vamos lá, então. Isto porque o engenheiro Carlos Eduardo viaja muito, portanto, é uma pessoa que percorre muito o Brasil e não só. Ok, apareceu aí, João, tudo ok? Tudo ok, tudo beleza, como se costuma dizer no Brasil. Isso aí, então tá ok. Então vai ser um bate-papo bem descontraído, a gente poder trocar ideias, trocar informações com o pessoal que a maioria aí também é engenheiro, trabalha na área de projetos, na área de desenvolvimento de produto, na área de processamento, pessoal que faz aí a venda, realiza o comércio da matéria-prima, né, que nos abastece e atende. Então, a gente vai falar hoje sobre os polímeros de alta performance, alguns casos e aplicações, e trocar uma ideia sobre concepções de novos projetos, novos produtos.
Tá bom, João? Ótimo. Então, pessoal, não sou engenheiro mecânico formado, eu sou físico, né, de formação, mas eu tenho uma especialização aí na área de polímeros, no segmento plástico. Já passei aí pelos cursos de técnica de mecânica, graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, mas sempre voltado ao processamento e desenvolvimento de produtos plásticos, né? Então, desde os meus 15 anos de idade dentro da indústria, hoje com 44 anos, então são 29 anos que trabalho direto com o plástico. Aqui no Brasil, eu fui operador das chamadas antigas mula manca, as injetoras, né? Que é bem do passado, e até as mais tradicionais aí das quarta geração de produção da 4.0, né? Então, só uma introdução aí. Eu foco muito com produtos de alta complexidade, né? Aplicado principalmente no segmento agrícola, eletroeletrônica e automotivo. Então, são o foco que eu tenho aqui no Brasil aí no desenvolvimento de produtos para essa linha. Então, a gente gosta, João, sempre de trazer para as pessoas, e quando a gente faz o trabalho com os clientes, é mostrar que hoje nós temos aí já hoje uma divisão de 4 etapas dos materiais, desde os commodities, que é os básicos, PE, PP, que todo mundo tem conhecimento, hoje já se tornou materiais de engenharia convencional, aí o POM, poliamida meia. Entramos com uma fase de alto desempenhos nas poliamida 12, poliamida 46, PPS, PPSU, né? E chegamos no ultra desempenho, que hoje está com a tecnologia atual aí a nível internacional, pelas petroquímicas, entrando muito forte em alguns mercados, principalmente no aeroespacial, né? Que a gente tem tanto para a parte de materiais com especialidades. E o PIC é um que vem se despontando muito nesse segmento. Então, passando para isso e falando agora direto no nosso tema aqui do trabalho, substituição de metal para plástico. O que nos traz isso? O que nos leva? Quais são as dificuldades? Então, hoje, a indústria, principalmente agrícola, que eu vou focar aqui muito no trabalho, ela tem que ter um modelo de fundição, ela tem que passar por um processo de fundição, ela tem depois um acabamento, as peças sofrem usinagem, tratamento de superfície, pintura, até que se desloque para a sua montagem. Então, isso se torna um processo, além de oneroso, ele tem tempo para conduzir todas essas etapas que dá um gargalo produtivo em algumas certas aplicações dentro da indústria, principalmente a indústria agrícola. Mas esse conceito vale também para as demais indústrias, que mudam um pouquinho do processo, mas vão ter que se adequar, ter que ajustar seu processo produtivo para ter o seu produto. E aí, nós entramos com os plásticos de engenharia de alta performance e dos materiais termoplásticos. O que eu consigo com isso? 4 etapas, e eu acho fantásticas as etapas, porque eu tenho a liberdade de design. Então, o projetista, o engenheiro, o desenvolvimento de produto, ele tem uma liberdade para construir curvas, geometrias, superfícies, padrões classe A, etc., né? Liberdade de design. E redução de massa, hoje, é fantástico isso, porque eu consigo reduzir peso dos meus equipamentos, eu posso transformar essa redução de peso em aumento de sementes ou de adubo, eu posso reduzir a potência do meu motor, eu diminuo o efeito de poluentes no ar, consumo menos combustível. Então, isso vai dando para nós alguns diferenciais de marketing para as indústrias venderem seus produtos, né? Aumento minha produtividade e o principal ganho minha eficiência. Então, quando a gente compara aqui nessa imagem uma peça que tem 600 gramas de alumínio, onde que ela passa por vários estágios de projetos, você tem uma única peça plástica injetada com 290 gramas. Então, você tem uma redução já de material, né? E isso é muito importante hoje dentro da indústria, tanto automotiva, na eletrônica, nem tanto eletrônica, mas automotiva, agrícola, máquinas pesadas, você precisa fazer isso para fazer uma conversão produtiva, né? E a gente já começa a trazer alguns casos. Mas aonde que eu posso usar esses materiais de alta performance? Onde é que eu posso usar o plástico, o polímero? Onde é que eu posso usar o polietileno, o polipropileno, a poliamida, o PIC,
a fibra de vidro longa, exatamente nisso, na substituição do metal. Então, aqui na imagem, nós temos um distribuidor de uma linha de semente pneumático, que você vê um design que ele tem atual, ele é fabricado todo em ferro fundido e alumínio, né? E o que o projetista consegue fazer? Otimizar o produto e desenvolver ele com plástico de alta performance, João. E isso dá uma estética, dá uma resistência ao material, reduz peso, reduz massa. Então, basicamente é focado nesse trabalho que a alta performance vem entrando. A gente pode falar assim, pô, mas o polímero é lá da década de Segunda Guerra Mundial, década de 70, 80. Sim, tem uma história muito longa dos materiais. Só que na tecnologia atual, nós conseguimos incorporar tipos de fibras, tipos de aditivos, que quando eu precisava usar no passado 6, 7 milímetros para ter uma resistência, hoje eu tenho o mesmo produto com uma espessura de 2 a 3 milímetros no máximo, com uma resistência muito mais eficiente. Então, eu consigo reduzir também uma própria massa da questão do polímero, né, João? Então, trazer para vocês assim, um comparativo muito importante de tecnologias de passado e de recente. E aí, senhores, para desenvolver esse estágio, para chegar nesse projeto, a gente precisa trabalhar muito quando a gente foca em substituição de metal para plástico. Eu divido sempre no meu trabalho e oriento aos nossos clientes, oriento as pessoas que nos buscam para substituir esses metais, que nós temos que trabalhar com 3 estágios. Primeiro é uma definição, trabalhar na parte conceitual do projeto, definir um tipo ou selecionar alguns tipos de materiais para aquela substituição, né? E fazer uma análise de viabilidade. Vale a pena investir nisso? Vale a pena utilizar o material? Sim. Definido isso, ok? Parte para o estágio de engenharia. Traz a engenharia para aprender o que é o produto, para fazer uma concepção geométrica, tomar as decisões de fabricação, como que vamos produzir, que tipo de máquina, qual o processo, vai ser um molde para vai usar com uma temperatura de água de 20 graus, 30 graus, vai ser um molde com uma especialidade que eu tenho que aquecer o molde a 200 graus, um PA 4,6, por exemplo, né, com uma aplicação muito técnica. E aí, validar protótipo, né? Pode ser tanto protótipo impressão 3D, pode ser uma cavidade num alojamento que você injete uma peça e passa esse estudo de avaliação, trabalhar com redesenho, e aí sim trazer essa peça, esse projeto para a fase de fabricação. Projetar, construir, fazer uma avaliação completa desse sistema, trazer o pessoal de engenharia de projetos de molde, que muitas vezes a gente esquece dessa pessoa, mas é a pessoa que mais precisa de nós quando vai projetar o produto. Aí ele se depara com um desenho que tem negativo, tem saída de gás que vai ter que fazer no molde, numa região que é complicado de trabalhar. Você já aproxima esse pessoal do projeto de ferramental junto com a engenharia de produto. Isso é fantástico, é muito importante realizar, porque a experiência do projetista de molde, aliado com o seu conhecimento, com aquela visão crítica que ele tem do produto abrindo e fechando da máquina, o engenheiro de produto consegue satisfazer todas as necessidades dele, né? E aí sim, trabalhar com a seleção do equipamento, trabalhar com os processos de simulação, chegar às peças técnicas e depois entregar para a avaliação do cliente. Então, esse estágio aqui é fundamental, João, no processo de desenvolvimento de engenharia, né? Trabalhar em cima de conceitos. Então, alguns aqui, o projeto da peça, qual que vai ser o meu design, aonde que eu vou mudar, o que que eu posso mudar, quais são as resistências, né? Quais são as condições de trabalho desse meu produto, e sempre voltando, o processo de design, ele pode ser simplificado, pode ser seguido por uma abordagem daqueles estágios iniciais. Então, a gente tem que estar avaliando a fabricação e o design em paralelo com o produto. Então, é quase que fazer uma engenharia reversa, pegar o fim do processo e trazer para dentro do desenvolvimento de produto. Com isso, João, trabalhar principalmente com conceitos de espessura de parede,
O projetista de molde, ele tem na sua cabeça uma simulação de injeção automática. Quando ele olha a peça, ele já vê o material percorrendo. O engenheiro de produto não tem isso, porque ele está pensando no parte mecânica, na eficiência do seu produto. Então, a gente trabalhar com essa espessura de parede, trabalhar com cuidar das tensões residuais que esse produto vai dar, quanto pode causar um empenamento, um rechupe, a resistência química, cuidar desses conceitos também para resistência, impacto e tração, espessura nominal. Então, fazer todo uma análise do produto antes de traçar ele, desenvolver. Então, esses conceitos de engenharia eles têm que ser sempre revisados, João, né? E seguindo um pouquinho mais à frente, pessoal, o que a gente tem hoje para esse tipo de aplicação? A gente falou, então, do conceito da peça, do produto, parte de engenharia, modelamento e produto, mas o que eu tenho hoje? Eu tenho reforços estruturais, né? Então, era muito comum, ao longo das décadas 80, 90, 2000, 2010, 2015, a gente ter a fibra de vidro. Era com 10%, 20%, 30%. Quem era o tempo da antiga Rony Paulenck, depois a Rodia, a linha A216 com 33% de vidro. E fibras curtas, né, que davam uma resistência mecânica, sim, para o material, para o polímero básico que for utilizado, porém limitavam em algumas aplicações. E aqui eu trago especialmente a fibra de vidro longa, né? Essa fibra de vidro longa, ela dá para nós uma estruturação do material. Então, eu consigo fazer um melhoramento do meu material em questões de resistência mecânica. E aí sim entra a substituição do metal para o plástico, que hoje a maioria dos produtos convertidos, ou eles estão concentrados em fibra de vidro curta, ou estão concentrados em fibra de vidros longas. Então, o consumo da fibra de vidro longa ela vem aumentando ao longo dos tempos, e isso vai proporcionando para nós reforços dos materiais. Então, aqui, um pouquinho do contexto, como que funciona esse processo de incorporação. As fibras de vidro curtas, como cargas minerais, também como fibra de carbono e demais materiais que melhoram as propriedades dos polímeros, a fibra de vidro longa tem uma particularidade. Ela não entra na massa fundida de uma extrusora, onde que todos os materiais são misturados e adicionados. Então, toda a massa fundida, ou ela sendo pelo processo de reação, adição, ela passa pelo canhão da extrusora, né? E essa fibra de vidro, ela é alinhada ao fluxo da extrusão. E o que ela vai fazer? Ela vai fazer um revestimento dessa fibra com um polímero. E você tem a extrusão do material para fazer toda a estrutura molecular dele, toda a estrutura, digamos assim, física desse produto, né? E aí depois você adiciona a fibra. O que ele dá para nós? Um alinhamento da fibra de vidro direcionada. Já a fibra de vidro curta, a gente não tem esse alinhamento, tem esse emaranhado de material. Então, esse alinhamento já dá para nós um diferencial nos tamanhos dos pellets do material, que variam de 11 a 25 milímetros. O diâmetro desse pellet já é de 3 milímetros. Então, você já tem um material muito mais reforçado para essa aplicação. Até então, que se você fizer uma calcifinificação de uma peça, toda a parte polimérica ela é evaporada e a peça fica quase com a sua geometria ali preservada somente com a fibra de vidro entrelaçada, né? E aí a gente vai trazer para vocês aqui exemplos de aplicação. Onde que eu posso utilizar isso? O que é essa substituição de metal, né? Então, exatamente são essas aplicações. Então, eu trago aqui alguns casos da indústria agrícola, né? Esses materiais são fabricados em ferro fundido, eles passam por todas aquelas etapas iniciais que eu comentei, usinagem e montagem. Quando eu faço um estudo da peça, um estudo da geometria, e defino um tipo de concepção geométrica, um modelo matemático, eu transformo ele planejado para o material que eu vou definir. Então, eu consigo injetar uma matéria-prima com fibra de vidro longa, uma fibra de carbono, uma adição de lubrificante à base de Teflon,
à base de molibdênio, bisulfeto de molibdênio, e saio do meu produto em si de ferro fundido para a minha parte plástica. E aí o conceito da engenharia, você vê ele transformado e vê a eficiência que ele vai te dar. Então, aqui eu consigo reduzir, neste caso dessas peças, uma densidade de 7,86 para trabalhar com material de 1,20 a 1,40 gramas centímetros cúbicos, né, de densidade. Então, eu tenho quase que lá 5 vezes e um pouquinho menos de peso. O que isso me dá de vantagem? Auxilia todo o meu processo produtivo dentro de uma fábrica, dentro do processo fabril. Além disso, eu diminuo a minha quantidade de peso do meu equipamento e converto esse peso estrutural que eu tinha, que eu tenho na máquina e reduzo com o polímero, eu transfiro esse valor convertido em produto como semente, adubo ou defensivos, principalmente na parte agrícola. Já no carro, nos nossos automóveis, eu consigo reduzir peso, eu consigo trabalhar depois com uma motorização menor de carro e vários outros fatores que a gente poderia debater aqui. Mas o principal é redução de peso, aumento da capacidade produtiva, deixar a indústria muito mais automatizada, porque se eu tiver que passar todos os processos de fabricação, são onerosos, tem um custo, geram efluentes, esses efluentes têm que ter um custo para ser tratado dentro da indústria, né? E o processo plástico eu tenho a moldagem, retiro da peça e vai direto para a montagem. Então eu tenho uma redução de processos dentro do fabril, né? E converto em horas, disponibilizo em horas para a produção. Então aqui, João, um detalhe bem das etapas para o pessoal conhecer. Então aqui é uma peça metálica, né? A peça fundida é uma engrenagem, um pinhão, que trabalha hoje na faixa de 8 a 9 quilogramas força de carga, tracionamento, a definição do tipo de material, o projeto da ferramenta, João, aí vem todo o teu treinamento, todo o teu conhecimento, a expertise nessa parte de projetos da CAD/CAM, para que eu tenha uma ferramenta que vai atender as necessidades, né? Para que eu tenha uma ferramenta que vai poder processar esse material. O meu canal de injeção tem que ser bem construído, bem dimensionado, para que a minha fibra não tenha cisalhamento. E aí, de nada adianta eu ter um material de alta performance, João, se eu não tenho uma preservação das suas propriedades, desde a alimentação no canhão da máquina até a injeção dentro da cavidade, né? Então, canais de injeção, os pontos de injeção são muito importantes para essa fibra ficar alinhada e dar essa resistência. Realizar testes mecânicos. Então, aqui nessa figura do lado esquerdo inferior, eu tenho uma peça que é uma fibra de vidro, um material especial, né? Um concorrente, aonde que a gente injetou nesse mesmo molde essa peça e depois fez um comparativo com a peça de fibra de vidro longa com o material de alta performance. Então, a gente já vê que a resistência é muito maior, a durabilidade na sua função é preservada e melhorada e se equipara quase que ao ferro fundido, nessa aplicação aqui, ok? O que eu trago para o pessoal também de muitas informações é, poxa, mas eu já tenho um produto meu hoje que está com fibra de vidro curta, eu posso melhorar, eu posso fazer uma avaliação hoje do meu processo produtivo, fazer uma adequação? Sim. Quais as vantagens que eu tenho, né? Então, quando eu faço comparação de propriedades, então vocês podem ver na tabela aqui, do lado esquerdo da tabela, o GLF 30, 40, 50, que são os teores de fibra de vidro longa, versus uma poliamida meia e uma meia-meia. Vejam o quanto que eu tenho de propriedades mecânicas de impacto muito superiores utilizando um material de polipropileno, uma commodities, né? Só que essa commodities, quando eu adiciono a fibra de vidro longa, compostos especiais ou compostos ou produtos que vão tornar ela uma especialidade, eu ganho muito em propriedades e posso trabalhar com material de fácil processamento, né? O que eu tenho de vantagem, então, quando eu analiso essas aplicações? Eu tenho aqui semelhanças entre um PP com fibra de vidro longa e uma poliamida com fibra de vidro curta. Contração é semelhante, fluxo de material
é uniforme, alta rigidez e utiliza os mesmos moldes e equipamentos de processamento. Então, não preciso mudar a minha ferramenta que já existe, né? Mas eu posso adequar o meu produto. O que eu tenho de vantagem do PP com fibra de vidro longa? Tem uma densidade menor, é leve, fácil de moldar, superior resistência química em relação à poliamida, propriedades não afetadas pela umidade, alta resiliência ao impacto, resistência ao impacto, custo reduzido, né? Baixas temperaturas de processos de molde e não é necessária uma pré-secagem tão longa, né? Já quando eu comparo com uma poliamida, lá eu tenho uma alta resistência à temperatura, resistência ao desgaste, propriedades afetadas diretamente pela umidade, né? Tem um alto peso específico comparado com o polipropileno e eu preciso de temperaturas maiores para processamento e uma pré-secagem. Então, são algumas variáveis que a gente tem, algumas particularidades entre os materiais de engenharia de alta performance e os materiais de engenharia tradicionais, né? Aqui é uma substituição do material que já existe, de um produto que já existe, né? Convertido para um PP com fibra de vidro longa. Então, o que eu tenho? Densidade de 1,12 a 1,30. As propriedades mecânicas são iguais ou similares, em alguns casos são melhores, em função da geometria do produto. Resistência ao impacto é superior, né? Desempenho aprimorado de fluência e fadiga, porque eu posso colocar alguns aditivos especiais e eliminar graxas e óleos para lubrificação. Eu tenho a mesma contração que a gente comentou, que é muito semelhante. Estabilidade, sem a umidade afetada, né? O processamento de temperaturas são bem mais baixos e também você tem um menor desgaste. Equipamento, não preciso secar, menor custo de peça. Quando que eu considero uma conversão, João, nesse caso? Quando eu faço o desenvolvimento de novos programas, né? Então, novas ferramentas, quando eu vou fazer uma substituição de ferramenta pelo seu desgaste que tem, é o momento de fazer uma adequação, ou quando o produto realmente precisa reduzir custo e aumentar a sua produtividade. Aí o investimento da ferramenta, nesse caso, não é tanto levado em consideração, porque ele vai se amortizar ao longo dos anos. Aplicações de nylon existente com requisitos de calor. Então, eu só vou usar uma poliamida quando eu tiver que trabalhar acima de 120 graus. Abaixo disso, eu já tenho um polipropileno ou um polietileno composto que vai me atender. Estabilidade dimensional, né, quando ela é crítica. E quando o impacto em uma ampla faixa de temperatura é necessária. Então, os materiais de alta performance, você pode trabalhar de menos 40 até 105, 110 graus de temperatura, eles vão atingir essa performance usando uma commodity como material. E aqui, João, alguns estudos de projetos, e aí vem muito importante, é que quando você analisa o custo do material, uma poliamida convencional, comparando aqui o mesmo material à base de poliamida, então eu tenho um PA6, R$ 31,00 o quilo, aqui no Brasil, né, médio. Um PPA, R$ 41,00, e um PA 46, R$ 52,00. Como que você vai justificar isso dentro do teu custo de sair de um material de 30 para 50 reais? Então, o pessoal de compras vai dizer, é uma mudança muito drástica, é muito cara, é muito alto. Mas quando você trabalha num mesmo volume de peça, mesmo volume de cavidade, mas você consegue trabalhar com densidade do material, em função do volume que você faz uma readequação da geometria, você faz um estudo, você faz uma simulação. E lembrando no começo que eu tinha peças com 6 milímetros de espessura, eu consigo reduzir para 2 a 3 milímetros, eu já tenho uma redução de quase 50% na minha espessura da peça. Então, eu tenho muito menor quantidade de material. Isso me permite utilizar uma alta performance. Isso permite utilizar esse tipo de material, por mais que eu varie a densidade de 1,14 para 1,45, o meu custo de molde reduz, eu aumento a minha produção efetiva das minhas peças, né, do meu processo produtivo, e no final da conta, quando você faz a globalização desses custos, você tem uma redução e uma economia mensal de peça. Então, aí já tem alguns pontos, João, muito importantes sobre o porquê usar materiais de alta performance
né? E por que fazer a substituição de metal para plástico, né? Aqui eu tenho um caso bem específico para que o pessoal possa dar uma visualização, um entendimento melhor. Então, você tem uma peça em ferro fundido com 2,6 kg, a mesma peça com 566 gramas de material. Volume muito próximo, porque a gente faz uma concepção geométrica para atender os requisitos. Cavidades, eu tenho uma cavidade. A produção por peça por hora hoje é 0,33 peças por hora. A mesma peça em plástico, com uma cavidade, eu faço 50 peças por hora, né? E o que que me dá, qual que é a vantagem que a indústria tem lá na empresa que vai montar o produto? Redução de peso, 78%, né? Redução de ciclo, contando o processo fundido plástico, 99%. Então, você disponibiliza centro de usinagem, centro de torneamento, setor de pintura, para outras peças que a gente não consegue migrar para o polímero nesse instante, mas você consegue desafogar a produção da empresa. Você aumenta incremento de produtividade, nesse caso aqui, de 15.000%. Você tem uma peça que passa por todos os estágios de fundição, de usinagem, que custa R$ 215, você tem a mesma peça fabricada por R$ 46, né? Isso dá uma economia de R$ 170 numa peça, que te deixa uma margem de rentabilidade, que é o mais importante, né? De 78% para a indústria. Então, você consegue ter muitas vantagens, muito ganho no processo produtivo, e o pessoal que vai consumir esse produto lá no uso final, ele também vai ter uma redução no seu planejamento. Ok, João? Beleza. Muito bom. Por sua atenção aí, muito obrigado, agradeço. A gente vai trazer ao longo dos anos aí, né, João, outros tópicos um pouquinho mais reduzidos para poder falar muito mais dessa complexidade que é os materiais de engenharia, tá bom? Bom, muito bom. E pá, ouvir alguém com tanto conhecimento para nós é um privilégio, porque denota pronto, todo um percurso para quem iniciou, se calhar ligado então à tal máquina, como é que Exato. era? Mula manca, e hoje está num patamar tão elevado, isso é absolutamente incrível. Muito bom, muito bom. Ok, então eu vou aqui recuperar o anfitrião. O engenheiro Carlos quer acrescentar algo mais? Estou à disposição aí para auxiliar, orientar os engenheiros, porque o que eu sempre tenho comigo, o engenheiro que compartilha informações, ele não está criando concorrente, ele está fortalecendo a si e ao seu colega. Era essa a mensagem que eu deixo para vocês aí a todos. O conhecimento tem que ser difundido, ok? Correto, exatamente. Portanto, alguém que queira colocar alguma questão específica ao engenheiro Carlos, é a favor de o fazer depois um pouquinho mais à frente. Agora, iremos falar sobre o nosso super treinamento, ou a nossa super formação. Abrir aqui só um parênteses para apresentarmos isso, que todos os meses, ou pelo menos no início de cada mês, quando trazemos um convidado de honra, como é o caso o engenheiro Carlos, portanto, fazemos também questão de relembrar. Isto também porque o patrocínio é da 3DCAD e, neste caso, da Avanti. Se o engenheiro Carlos permitir, eu colocarei então aqui o seu PDF aqui no chat. Pode ser? Perfeitamente, estamos à disposição, nós da Avante aqui, Polímeros, aí, para auxiliar, orientar e comercializar nossas resinas aí. Ótimo. Então eu vou já colocar aqui no chat. Quem quiser depois obter o PDF portanto, da apresentação do engenheiro Carlos, podem fazê-lo. Ok, então vou eu compartilhar aqui o ecrã. Dizer também que eu tomei a liberdade, com a indicação do engenheiro Carlos, que, portanto, no final coloquei o seu contacto e e-mail, portanto, tomei a liberdade então de colocar. Penso que seria esta a intenção, certo? Engenheiro Carlos. Ok, João, perfeitamente, correto. Isso, ótimo, beleza. Ok, então vamos lá. Então, portanto, hoje tivemos então
um direto aqui especial com o Engenheiro Carlos, e vamos então aproveitar para falar na nossa super formação. Em que é que consiste e porque é que ela existe desde 2020. Portanto, em 2020 conquistámos 2 alunos, colegas do Brasil e 2 de Portugal. De então para cá, desde 2020, desde a fase da pandemia até agora, temos juntado mais conteúdo, mais informação e, portanto, é um manancial e são enciclopédias de informação que podem obter para download imediato. Ok, o objetivo é desenvolver e arquitetar moldes de injeção. Ok? Será então um treinamento que nos próximos dias, com cerca de 2 horas semanais, no mínimo 2 horas semanais, portanto, sem horários fixos, portanto, vocês é que gerem um pouco o vosso tempo em função da vossa disponibilidade, longe, se calhar, dos telemóveis e dos comandos e das TVs e dos Netflix, para eventualmente fazerem uma evolução exponencial e expandir os conhecimentos nesta área. Portanto, conteúdo digital disponível para download imediato. Desde checklist, desde 2D, desde e-books. Esta superformulação inclui um módulo que se destina a todas as formas de extrair produtos, ou seja, desde o tubular, o extrator cilíndrico, a barra extratora, o laminar, as vantagens e as desvantagens. Portanto, tudo isso é explicado neste módulo extrair produtos do interior dos moldes. Entregamos então também um passo a passo de um projeto de média complexidade, ou seja, chamamos-lhe de A a Z, desde a análise do produto, eventualmente propostas que são feitas ao cliente, no sentido de tornar moldável e às vezes com pequenos ajustes, sem desvirtuar logicamente a função do produto e do artigo. Portanto, todos os passos, dimensionamento, o arrefecimento, a extração, a injeção, até chegarmos à lista de materiais final e à apresentação eventualmente de um 2D ou de algum detalhamento de peça. Depois, pequenas aulas para... Estas aulas têm tempo de 12 minutos médio, portanto aqui neste caso do A a Z. Extrair estrategicamente ainda são menores, são cerca de 6, 7 minutos cada aula. Aulas muito curtas. Aqui vai aí aos 8 minutos, 9 minutos de macetes e boas práticas. Portanto, são segredos para construir um bom postiço, fazer uma boa injeção. E, portanto, tem cerca de 24 aulas. Este programa, a média de todos eles é na casa das 20 e qualquer coisa aulas. Temos também os 5 pilares, que é, portanto, tudo que é estrutural, portanto, todas as formas de mecânica, todas as formas de injetar, as formas de extrair, as formas de dimensionar, as formas de analisar produtos, vetores, saídas, contra saídas, negativos e tudo mais. Irá também beneficiar de mecânicas complexas, que nós entregamos através de imagem, ou através de vídeo, ou através de explicações que fazemos. Portanto, tudo isto, desde 3 grupos, desde vídeos, desde 3Ds, 2Ds, JPEGs, mentorias, apostilas, 5 anos de acesso, isto a pensar nas empresas que querem depois transferir e continuar a ter acesso para talentos, ou seja, podem ser do CAM, pode ser das CNCs, pode ser da bancada, do planeamento, eventualmente até das próprias máquinas de injeção, logicamente também. Portanto, e querem transferir, já foi o caso de uma empresa que o fez, abriu uma conta Gmail, ou seja, chamou-lhe formação e depois o nome da empresa, @gmail.com, e a partir daí gerou todo o acesso, depois passou de funcionário, de quadro para quadro. Okay. Isto é pensar também nas empresas. Portanto, entregamos 30 anos de experiência, foi em 1991 que vim para o Sem-Fim Marinha Grande. A nossa comunidade tem vindo a alargar, não temos só colegas do Brasil e de Portugal, temos também já do México, do Equador, de Espanha e também colegas que estão na Suíça. Portanto, irá então beneficiar de boa onda, comunidade, network, contactos e respostas. Portanto, que está aqui alguns também.
respostas, cálculos de engenharia, aulas semanais, tryouts, ou seja, de ensaios, suporte. Eu escrevi aqui, respostas. Ora, aqui estão elas. Continuando. Pronto, isto logicamente é para quem pretende alavancar então os conhecimentos em concepção de moldes. Portanto, pode alavancar os conhecimentos já hoje com 3 minutos de inscrição na Hotmart, que irá dar 15 dias para poder testar o nosso programa e os grupos e tudo isso, e portanto ao fim de 1 dia, 2 dias, você já pode avaliar e pode eventualmente decidir se prossegue ou se quer cancelar e recuperar o seu dinheiro de volta. Certificado. Há um colega que tinha aí a questão, e bem, se nós entregarmos certificado, sim, podem ser um certificado final ou um certificado intermédio. Vamos dizer que termina este programa, que é o Extrair Estrategicamente. Pode de imediato solicitar um pequeno certificado. Ok, fiquei com as competências e com os conhecimentos para aplicar todos os tipos de extração. Vou pedir um certificado. Ok? Depois, o molde AZ, acompanhei de início ao fim, com envios para o cliente, com todas as estratégias e o porquê de se optar por construir e conceber de uma maneira e não de outra. Portanto, pode também pedir outro certificado. Portanto, certificado entregamos. Inclusive, é Hotmart, mas aí o Hotmart é mais no final do programa. Ok? Portanto, a partir do momento em que conclui, aí a Hotmart entrega-lhe um certificado. Portanto, podem depois, na página que já iremos visitar rapidamente, obter testemunhos, ver, mas tudo isto, o objetivo é realmente o subir etapas e degraus na ascensão e passar da condição de aprendiz para sénior, de sénior para líder e de líder eventualmente para autoridade. Portanto, entregamos realmente conteúdo restrito que está só na posse de líderes destas áreas. A nossa formação é também válida para designers de produto, para todo, transversal a todos os talentos dos moldes técnicos ou também para os polímeros de injeção. Portanto, quem domina esta vertente de engenharia pode fazê-lo em qualquer parte do mundo, seja na Ásia, seja nos Estados Unidos, ou no Brasil, onde quer que seja, ou na Europa. Portanto, pode dominar realmente esta engenharia. Nós temos o foco realmente de fazer com que a pessoa possa realmente expandir profissionalmente os seus conhecimentos. Porque ela sim, ou o aluno, ou quem chega a nós, ela sim é o número 1. Nós aqui somos meros transmissores de conhecimento. Ok, isto para dizer o seguinte, para dizer que vocês podem ir à página www.3dcad.pt e lá sim podem visualizar tudo o que está, desde até obterem também e-books, até eventualmente obterem testemunhos, uns sejam de forma escrita, outros em vídeo, podem realmente visualizar aqui testemunhos, inclusive é de um colega que é designer de produto na anterior SEAT, agora talvez Cupra. Portanto, está aqui também um colega do Brasil, empresários também do Brasil. Portanto, podem realmente visualizar aqui vários testemunhos. As formações que temos em pequenos pedaços, mas nós defendemos porque está num valor muito económico e vamos falar sobre um cupão de desconto, é isso que iremos falar já de imediato. Portanto, as formações podem ser realmente adquiridas separadamente, mas nós defendemos esta super formação que é o agrupar de tudo o que temos gravado e disponível na Hotmart, que é uma plataforma líder realmente mais na América Latina, e para dominar milhares de segredos europeus e não só. Portanto, tem aqui também alguns destaques, tem um diagnóstico que pode fazer, mais ou menos em que fase é que se encontra, tem aqui várias mentorias, mas defendemos a superformação que inclui também a mentoria. Ok, aqui podem eventualmente decidir prosseguir aqui, isto dedica-se a pessoas com mais de 27 anos, seja no design, já falámos sobre isto, ou até desenhadores com 12 anos de experiência. Temos líderes de salas de desenho que estão também connosco, mas para quem tem mais de 12 anos de experiência a projetar moldes, tem a obrigação de dominar uma grande parte deste know-how. É transversal, não é só automotivo, não é só eletrónica, não é só eletrodomésticos, portanto, é transversal a várias indústrias. Alguns dos moldes que nós projetamos, somos um gabinete de projeto que estamos aqui no centro de Portugal, entre Lisboa e Porto, entre Fátima e a Nazaré.
próximo então da Marinha Grande, um polo industrial com bastantes empresas de moldes. Portanto, tudo o que entregamos, então os vários países e os vários colegas que temos ajudado, e podem realmente optar por clicar e fazer descer até à parte aqui do que entregamos. Portanto, nós entregamos carradas de aulas que estão já prontas para serem visualizadas. Nós até lhe chamamos segredos, em que se cada segredo custasse 3 euros, ou o equivalente a 3 dólares, teria aqui um valor logo de 1.500 dólares ou 1.500 euros. Depois temos e-books, temos PDFs, temos dossiê técnico, temos 3Ds, 2Ds, temos comunidade durante 12 meses, okay? Durante 12 meses têm acesso à comunidade. O continuar a ver por 5 anos é na Hotmart, lá é que podem continuar eventualmente a ver. Depois têm aulas, não é uma solução perpétua, mas quase. Portanto, tem aulas então às segundas-feiras, onde nós também damos mais conteúdo, mais suporte, mais dúvidas que tiramos. E, portanto, existe também já bastante conteúdo à vossa espera nesses 3 grupos fechados. Ok, então o desconto. Em que é que consiste o desconto para vocês beneficiarem? E não vai ser este valor, logicamente. Portanto, há 2 possibilidades. Ou o pagamento à vista, ou o pagamento parcelado. Ok? Pronto. Se optarem pelo pagamento parcelado, clicam nesta opção. Ou, não, perdão, é esta aqui. Esta é que é o parcelado. Pronto. Quem estiver no Brasil vai ter acesso, então, ao real, ao valor em real. Quem estiver em Portugal tem acesso, então, aos euros. Pronto. Se clicarem aqui, e hoje, também como agradecimento ao Engenheiro Carlos e à Avanti, que se juntou a nós, vocês podem optar por colocar aqui um cupão de desconto a maiúsculas, que é AVANTI. Avante. Se vocês aplicarem desconto, não são 202 reais por mês, isto durante 6 meses, 6 prestações, portanto será uma agora e depois mais 5. Se vocês colocarem aqui a palavra Avanti, vocês vão obter um desconto de 40%. 40%. Ok? Significa, portanto, que é vantajoso vocês beneficiarem até ao dia. Eu, por acaso, estava aqui a colocar o dia que é domingo, mas faltou aqui a colocação, penso que o fiz na Hotmart. Existe uma outra página parecida com esta, talvez um pouco mais intuitiva, que é dentro da Hotmart. Mas o conteúdo é em tudo idêntico. Então, se vocês simpatizarem mais com esta, podem ir por aqui, que é exatamente a mesma informação, exatamente o mesmo curso da superformação. Se queres expandir os conhecimentos agora, portanto, está aqui também a mesma informação, e o dia é até dia 4/7, ok? Portanto, se o quiserem fazer, a colocação do cupão, podem fazê-lo. Se optarem por pagamento à vista, portanto, o valor, logicamente, será outro, contudo, o cupão funcionará na mesma. Se tudo, ou seja, se nós viemos aqui a Brasil, portanto, nós tentamos andar sempre abaixo dos 1.000 reais e é isso que irá acontecer. Portanto, com um desconto de 40%, ou seja, Avanti. Aplicado, portanto, fica por 600, à volta de 674. Também depende da flutuação e do câmbio entre o dólar e o real. Pronto. Se for pagamento suave, parcelado, portanto, estamos a falar de, regressando lá, se for pagamento suave, vamos lá tentar descobrir, não é aqui, João, continuar na Hotmart, vamos ver se eu consigo. Pagamento parcelado, quero pagar em parcelas suaves. Aqui, se pusermos Brasil, se colocarmos Avanti novamente, beneficiem porque é realmente um preço. Aqui já estava. Ora, Avanti. Aplicar. Ok. Portanto, 122 reais mês. Ok? Espero que seja competitivo para as aspirações dos talentos do Brasil. Ok, para concluir, e já vai um pouco longo, portanto, é só para colocar este tal cupom. Eu vou adicionar agora no chat, vou adicionar aqui no chat
Agora temos aqui uma senhora, Maria Gonçalves. Surgiu ela. Então, não estavam a ver a minha tela, o meu ecrã? Estou. Olá, boa noite. Estou a ver a sua tela. Estou. Ótimo, ótimo. Maria, obrigado por ter participado. Muito bom. Fico agradecido. Ok. Então, antes de irmos ao chat e antes de darmos assim um pouco as notas finais e depois partimos para alguma dúvida, alguma questão, eu vou só então colocar aqui não só aqui então a imagem do cupão, como coloco também aqui onde é que isto para? João, o documento que é aqui da superformação, que é que ela realmente inclui. Ok? Superformação, ora aí está. Pronto. Sim, senhor. William, epá, o William está de parabéns. O William, epá, é das pessoas que se juntou a nós, que está a triturar tudo, está a absorver, e ele ainda por cima está ligado a outro tipo de moldes, mas quer realmente ingressar nos moldes de injeção. Obrigado, William. Epá, maravilhoso. O William é das pessoas que quer realmente dar um salto, como se costuma dizer no Brasil, pulo de gato. Parabéns ao William, espetáculo, muito bom. É um orgulho para nós ter pessoas na nossa comunidade que realmente estão fortemente empenhadas em progredir rapidamente. Portanto, é essa a nossa intenção. Ok, dúvidas e questões? Antes de irmos aqui ao chat, uh, questões que possam colocar ao engenheiro Carlos Eduardo. Está aqui, ora bem, então, parabéns pela apresentação, obrigado. Obrigado, Carlos e João, valeu, gratidão, espetáculo, muito bom. Assunto para o futuro também, ok. Tem alguma bolsa? Ora, o Luandro Pereira. Bolsa seria o quê? Tento explicar um pouco melhor, o Luandro. Bolsa. Ok, pronto. Então, vou passar a palavra final ao engenheiro Carlos Eduardo. Se vocês tiverem alguma questão, coloquem, aproveitem estes minutos finais para colocar alguma questão ao entusiasta Carlos Eduardo. Ok, já está aqui a colocar. Ótimo. Se existe alguma desvantagem na utilização das fibras longas? Danilo. Obrigado, Ok. Danilo, pela pergunta. Perfeito. Então, João, hoje as fibras, aqui o caso específico de vidro longa que a gente trouxe na apresentação, né? Vou falar em termos de desgaste de equipamento. Tem sempre aquela dúvida. A fibra de vidro curto, ela causa um desgaste no equipamento, na rosca da máquina injetora do canhão, né? A fibra de vidro longa, por incrível que pareça, ela não gera um desgaste, eu digo assim, o desgaste é menor da fibra longa em relação à fibra curta. Por quê? A fibra longa, além de ter esse alinhamento, ela possui uma aditivação no processo de fabricação da fibra que facilita ela fazer a própria dosagem da máquina, né? Uma das desvantagens que a gente tem é na questão do tipo de canal de alimentação. Então, como eu preciso fazer um alinhamento dessa fibra dentro da minha peça, em certas condições eu não consigo usar uma câmara quente, um bico quente convencional. Então, eu tenho que usar já um bico quente valvulado, um sequencial de injeção. Se eu optar por fazer um canal frio, um canal que geralmente tem aí na faixa de 8 a 16 milímetros de diâmetro, então, ele gera um pouco mais de resíduo e uma das desvantagens seria mais a questão de processo, né? Mas são pouquíssimas desvantagens mesmo. Tem muito mais vantagem na substituição utilizando fio de vidro longa do que até se comparado com a fio de vidro curto. Ótimo, Ok? muito bom. Mais alguma questão? Ótimo. Danilo, obrigado. Perfeito. Ok. Alguém no início deste direto e desta apresentação colocou a seguinte pergunta, sobre a questão um bocadinho da impressão 3D.
que é que está a surgir para que possamos dizer que está um pouco na vanguarda ou ainda não há forma de aplicar? Um bocadinho. O que que acontece? Hoje nós já temos algumas resinas aí, o pessoal que produz especificamente para impressão 3D, com fibra de carbono, né? Com fibra de vidro curta. A fibra de vidro longa ainda não se tem, porque a impressão 3D é uma deposição, né? Então, neste caso, precisa de uma temperatura muito agressiva, muito alta, acima de 300 graus, e eu não tenho um alinhamento e uma compactação dessa fibra, né? Então, isso, para materiais estruturais, hoje não se utiliza muito. Então, eu aconselho sempre, nas impressões 3D de peças estruturais, utilizar fibra de carbono, que vai te dar uma resistência muito semelhante a uma fibra de vidro longa. Ótimo. Fibra de carbono. A nível da impressão 3D, estão a surgir aqui máquinas na Marinha Grande que já vão tentar, que já imprimem vidro Uhum. e agora está-se aqui a tentar imprimir também o betão ou o concreto para a construção Uhum. de casas modulares. É isso que se está a tentar fazer. Ótimo. Ok. Danilo, pode chamar pelo privado, vá, esteja à vontade. Eu vou já colocar aqui também o meu WhatsApp, que é o 351. Vocês terão que colocar o indicativo. Quem estiver eventualmente no Brasil terá que colocar o indicativo inicial. E depois é o 914693766. Pronto, eu vou já deixar aqui. Ok, então, por exemplo, se tivesse imprimido duas peças com essa fibra, ia-se cortar qual o nome da máquina que imprime vidro. Ah, ok. Então, qual é a máquina? Epá, eu posso dar o contacto da empresa aqui na Marinha Grande que está eventualmente a desenvolver esse tipo de máquinas um pouco à medida. Ou seja, é preciso uma determinada extrusora ou uma determinada máquina com aqueles cursos que está-se a desenvolver máquinas quase personalizadas para cada material, para cada cliente, para cada necessidade, para cada produto. Pode ser quase construída uma máquina para depois estar focada só na impressão daquele produto durante, se calhar, uns meses. Portanto, é isso que tem vindo a acontecer. Eu depois posso tentar arranjar, ou aliás, até vou compartilhar aqui o contacto da empresa, compartilhando aqui o ecrã. A empresa que nos falou nisto chama-se AMQ. Eu agora penso acertar corretamente. É sim, senhor. Então, eu vou já passar o link e vou colocá-lo já de imediato na... Ok. E aqui em baixo vocês vão encontrar com certeza os contactos. AMQubit. Ok. Então, indo aqui ao chat e colocando já aqui. Aí está. Impressão 3D. Mais alguma questão em que possamos ajudar? É o momento. Epá, e há pouco estávamos a falar que o IG está em São Paulo, certo? Estou em São Paulo hoje. Isso, São Paulo, na capital mesmo paulista. isso. Mas onde está habitualmente, ou o escritório, não é em São Paulo, ou é em São Paulo? Eu estou em São Paulo, mas eu atualmente moro em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, né? Onde que é o berço aí do mercado agrícola, digamos assim, no Brasil, onde que nasceu o mercado agrícola, onde que eu me formei, onde que tenho todo o meu conhecimento é da cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul mesmo. Ótimo. Ora bem, então o William está aqui a colocar. Na área automotiva, temos alguma mudança no sentido da matéria-prima? De aço para plástico, algum projeto vigente? Ou seja, o que é que recentemente o engenheiro se envolveu no sentido de trocar uma peça, alguns do automóvel, de metal para plástico? Já. Eu tenho alguns projetos na automotiva, principalmente aí de uma empresa que desenvolve a linha de transmissão, né, para equipamentos, para carros e exporta muito para os Estados Unidos, para a Índia, exporta para a Europa, que são aquelas transmissões 4x4, né? Então, o sistema de engrenagem interno
no câmbio, no diferencial ali que faz a troca, era um sistema de aço que fazia a movimentação. Hoje é uma peça fabricada em polímero de alta performance que faz essa mudança de relação de engrenagem, relação de transmissão. E tem outros projetos que a gente tem aí na linha automotiva, que já está trabalhando, mas por segredos de confidencialidade a gente não pode falar muito, né? Então, são vários, e hoje todos nós somos sabedores que ao você abrir um capô de um automóvel, você enxerga muitas peças de plástico que na década de 70, 80, 90, se tinha um volume lá de 15, 20 quilos de polímeros nos carros. Hoje, nós estamos passando de 110, 120 quilos de material polimérico nos carros, né? Nos automóveis. Ótimo. Sim, sim. Não, eu recordo que até os braços que sustinham e apoiavam o motor, até eles eram realmente em fundição, ou era em metal, e hoje todos esses reforços têm tendência realmente a ser de plástico realmente Uhum. de elevada performance, também porque os elétricos, ou seja, há necessidade de realmente retirar peso. Exatamente. É isso. Ok. Ok, mas as montadoras não estão ainda fazendo. Ok. Há um processo de transformação, de adaptação do mercado a esta Sim. realidade, mas eu penso que é inevitável os próprios puxadores das portas, os próprios, como é que é, as dobradiças de uma porta, até Uhum. isso tem tendência também a ser já em plástico. Aqui no Brasil já tem vários produtos em plástico, inclusive a linha agrícola, principalmente, dobradiças, hoje saindo do ferro fundido, do usinado, estampado, passando para polímero de alta performance. Ótimo. E não é só no trator, nem é Não, só. Ótimo, é nas máquinas, na maquinaria. ok. Ótimo. Sim, senhora. 5 estrelas. Ok, então, pronto. Sobre a parte de plásticos reforçados, fica aí também o contacto do engenheiro Carlos Eduardo. Portanto, eu acho que troquei o nome. Não, Carlos senhor. Eduardo. Certo. Ah, correto. Carlos Eduardo. Ahm, que eu estava-me há pouco a lembrar era do seu Fernando Hora e ele tem também lá um nome pelo meio muito parecido com Eduardo. E não sei se não será Eduardo. Ok. Isto para dizer que na nossa comunidade estão cerca de 4 centenas de colegas, mais de 40 que são realmente do lado lá do Atlântico, do Brasil, e temos também outros 40 aqui de Portugal, além de outros países que já se começam a juntar a nós. Inclusive o treinamento ou as aulas gravadas estão legendadas para inglês e para espanhol. Ou seja, podem optar por visualizar nessas duas opções. Ok, dito isto, já vamos com 1 hora direto. Portanto, epá, um enorme obrigado por terem despendido os vossos minutos. Portanto, da minha parte, muita gratidão e muito obrigado por terem aceito o repto e se terem juntado a nós. Ao engenheiro Carlos Eduardo, epá, espetáculo, muito bom. Obrigado por estar connosco já há muitos meses e obrigado por ter aceito o convite e por ter trazido para nós todo esse know-how. Ok, estamos à disposição aí. Muito obrigado. Até a próxima. Vá. Pessoal, forte abraço, tudo bom, quer seja para o Brasil, quer seja para outras partes do globo, tudo bom. Saúde, sorte e sucesso é o que eu desejo, as maiores felicidades. Obrigado a todos. Ok, tchau, Boa noite. tchau. Obrigado.